Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 132. Salmo 132. Para fazermos a leitura do verso 1 até o verso 18, a nossa meditação esta manhã de domingo. Salmo 132, do verso 1 ao verso 18. A nossa meditação no livro dos Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de peregrinação. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor, fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar? Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração à tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando nessa pequena série de sermões no livro dos Salmos, e hoje chegamos aí ao Salmo 132, dos salmos que compõem os cânticos de subida ou de peregrinação da caminhada do povo de Israel, quando uma vez ao ano necessariamente precisava ir ao templo para adorar a Deus. E este salmo é muito rico e há muitas verdades neste salmo. Dentre uma delas, a principal, diz respeito à promessa pactual dada em Davi, um tipo de Cristo, a qual hoje não vamos nos ater a ela, mas vamos pegar um aspecto secundário deste salmo. E eu quero nessa manhã então considerar com vocês o seguinte tema: Deus não habita mais em templos. Salmo 132, de 1 a 18. De fato, essa é uma verdade conhecida de nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas precisamos ter uma visão correta do que significa o lugar de adoração. E o livro dos Salmos, que nós temos estudado neste período, que tem como título em hebraico a ideia de que é um grupo de louvores, embora muitos deles sejam orações, alguns sejam poemas e poesias para serem recitados, este livro de fato trata muito sobre a vida no templo. O livro, na verdade, é uma compilação de 5 livros. O livro 1, 2, 3, 4 e 5, como disposto, compõe o livro dos Salmos como nós o conhecemos. Em um momento dado na história de Israel, o salmista reuniu vários dos salmos que eram cantados, orados e lidos pela nação e compôs um único livro. Nós desconhecemos quem seja o editor, mas entendemos que Deus, pelo Espírito Santo, dirigiu a fim de termos hoje este livro inspirado, o livro dos Salmos, que na verdade são 5 livros em um único livro. Bom,
O templo ele tornou-se, em muitos momentos, um sinal de status e de manipulação religiosa e de uma busca frenética por bênçãos, tanto na história de Israel quanto na história dos povos no decorrer da história. O templo se torna um lugar de status. Para Israel ter o templo era um sinal de que nunca seriam tomados por forças estrangeiras. Deus, observando que havia idolatria no coração deles, permitiu não só que eles fossem tomados por forças estrangeiras, como essas forças blasfemassem o lugar santo, entrando ali e pilhando tudo o que havia dentro do templo. Outros momentos, o templo se torna motivo de manipulação, como nós podemos observar no Novo Testamento. Os grupos religiosos começam a utilizá-lo como um lugar para manipular o povo a favor de suas vontades. Outras vezes, como nos nossos dias, se torna um lugar de uma busca frenética por bênçãos. Algumas pessoas acham que porque adentraram num templo religioso, vão obter o favor de Deus, ou que Ele é obrigado a servir-lhes. O templo, de fato, tem uma história em nossa vida. Alguns tornaram o templo em um lugar de adoração, de um lugar de adoração em um covil de salteadores. Abra sua Bíblia em Marcos, o capítulo 11, para lermos o verso 17. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, o verso 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. De fato, o lugar que deveria ser um local de adoração, muitas vezes se transforma num covil de salteadores. Nós temos um exemplo bem claro. A revista Veja, a edição de São Paulo, trouxe uma reportagem com o seguinte título: Detalhes exclusivos do Templo de Salomão, a nova sede da Igreja Universal. O bispo Edir Macedo investiu 685 milhões de reais e comprou 40 imóveis no Brás para pôr de pé a igreja, que terá capacidade para 10 mil pessoas. E a área construída 4 vezes maior que o Santuário de Aparecida. Acho que vocês conhecem bem este ícone no que diz respeito a templo do catolicismo romano, o Santuário de Aparecida, lá no estado de São Paulo, que é majestoso na sua construção arquitetônica, mas a revista declara que o templo é 4 vezes maior. Aquele que antes era um ícone de uma adoração idólatra quanto à arquitetura é substituído por outro ícone, agora o templo de Salomão. Então, na reportagem nós temos algumas informações aí. Lá em cima, um heliporto que é utilizado por Edir Macedo e família para aproximar-se do templo. Na frente nós temos um edifício de 11 andares com 7 estúdios de rádio e TV e 50 apartamentos para moradia de bispos. Na lateral, as colunas são sustentáveis e elas têm um reservatório para armazenar água da chuva. No fundo, nós temos a entrada de um museu com um telão multimídia, um auditório, loja e túmulos. Então, é algo aí bem esplêndido. Eu não sei se na imagem dá para vocês perceberem, mas ele não conseguiu comprar no terreno todo um pequeno pedacinho aqui na frente e ainda tem um edifício residencial aqui. O proprietário recusou-se a vender esse trecho. Então, com toda a beleza, lá na frente tem um edifíciozinho pequeno, se eu não me engano, tem 6 andares. Ele é bem pequenininho mesmo, na frente do templo lá, impedindo que ele adquirisse todo os lotes naquele lugar. Outras informações que a revista traz: 100 mil metros quadrados de área construída, 36 mil a mais que o Shopping Center Norte, que é um grande shopping lá na região norte de São Paulo. 1.800 vagas de estacionamento para carros, 743 a mais do que o Shopping Santa Cruz.
400.000 pessoas devem passar pelo templo entre julho e agosto para as festividades de sua inauguração. Se você entrar no site, não há mais vagas até março de 2015. Está lotado até março de 2015. Você adquire um ingresso que compõe o translado, a entrada para assistir e o passeio interno. Então já não há mais vagas. 2.600 toneladas de ferro foram utilizadas na obra. 35.000 metros quadrados de terreno, o equivalente à área do Parque Trianon. E 50 vagas para ônibus. 145.000 sacos de cimento foram empregados na construção. De fato, ela é algo majestoso. Aos olhos humanos, é magnífico. Mas tem invocado entre nós um sentimento que precisa ser trabalhado. Essa senhora que aparece aí lá na reportagem, ela dando entrevista à revista Veja, ela tem um apartamento que vocês podem observar, tem sacada virada para dentro do terreno do lote, lá do Templo de Salomão. E ela, na entrevista à revista Veja, disse que pretende vender agora o apartamento por R$800 mil. O apartamento, conforme o levantamento feito anteriormente pela reportagem, não passava de R$100 mil. Agora, devido à construção do templo, ela está solicitando aí um valor que ultrapassa R$800 mil. O templo da Igreja Universal do Reino de Deus suscitou de fato algo que precisamos considerar. O que significa o templo? Esse não é um assunto estranho a nós presbiterianos. Nós temos entre nós uma igreja no Rio de Janeiro e duas no estado de São Paulo que nós denominamos Catedral Presbiteriana. O termo catedral vem do grego cátedra, que significa lugar onde se assenta, muito próprio ao catolicismo romano, tendo em vista que eles identificam o lugar onde o Papa se assenta como o trono de Pedro, e aonde está o cardeal superior, ali está aquele que governa a igreja. Por isso o dicionário Michaelis da língua portuguesa define catedral como o lugar onde está a autoridade eclesiástica de determinada religião. Como nós cremos, e a Confissão de Fé de Westminster declara que nós só temos uma única autoridade sobre a igreja, uma única cabeça, que é Cristo, e que os oficiais são levantados por Cristo para que Ele possa governar a igreja. Nós não cremos em hierarquia, portanto não há sede, não há templo, não há catedral que se sobrepõe a outra. Todos são um lugar de adoração. E a minha primeira proposição esta manhã é esta: o templo é um lugar de adoração. O verso 1 do Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Salomão provavelmente escreveu este salmo, inicia o salmo relembrando a chamada de Deus quanto à sua fidelidade pactual para com Davi, as promessas que ele tinha estabelecido quanto ao seu servo. Mas Salomão não se furta em reconhecer as provações pelas quais Davi passou, mostrando-se então alguém que busca, que está à procura de Deus para dizer: Deus, eu tenho passado por lutas, mas o Senhor é um Deus pactual que se relaciona conosco, que se relaciona com o seu povo. Nossa adoração então deve ser fruto do agir pactual de Deus em nossas vidas. Verso 8: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Tendo em vista que Salomão reconhece as aflições, as lutas, as provações do povo de Deus, mas que Deus está unido pactualmente a este povo, que Deus fez promessas, então ele começa no verso 1 dizendo: lembra-te. Não que Deus tenha esquecido, Deus não pode esquecer-se, mas Salomão suscita a ideia agora em nossos corações de que não podemos nos afastar desta realidade, que não é o tamanho, a magnitude ou o poder centralizado nos templos, mas é a promessa de Deus. E ele então no verso 8 diz: levanta-te. Nos salmos o termo levantar-se, abra no Salmo 3,
Salmo 3, onde nós encontramos a primeira referência deste termo no livro dos Salmos. Salmo 3, o verso 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Então o salmista, ou os salmistas, toda vez que usam este termo levanta-te, é um clamor, um chamado por Deus, para que Deus se manifeste na aliança que Ele tem com o povo dele, e então aplique as suas promessas à vida do seu povo. Então Salomão diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Nós devemos nos lembrar que o templo se constitui não do local físico, mas de nossas vidas, dessa aliança que Deus tem conosco, desse nosso clamor por Deus, dessa nossa procura por salvação, dessa procura por um Deus que está em aliança conosco. O culto, portanto, é o primeiro momento da implantação da verdadeira adoração, quando nós, com um coração cheio de sede por Deus, de fome por Deus, o buscamos. O verdadeiro templo se instaura quando o povo de Deus o busca numa ação pactual, para lembrar-se das promessas, para nessas promessas adorá-lo e nessas promessas fortalecer-se. Nossa adoração, ela deve ser fruto da salvação de Deus em nossa vida. Olha o verso 9: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. O verso de número 16, Salomão repete: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. A justiça aqui é a salvação de Deus dada ao seu povo. Então ele diz que os sacerdotes, aqueles que intermediam, aqueles que são mediadores, como Cristo é o nosso sacerdote, e que na época de Salomão e Davi eram aqueles que serviam no templo, intercedendo pelo povo diante de Deus, estarão vestidos de justiça, trarão a salvação, anunciarão a salvação de Deus ao povo. O templo deve se constituir no lugar onde a salvação é anunciada, onde a justiça é praticada. Por isso, nossa adoração, ela deve ser fruto dessa salvação. Ninguém pode adentrar verdadeiramente no templo, não estou falando do lugar físico, mas no estado de estar à presença de Deus, porque Deus já não habita mais neste lugar físico, se não for salvo. Domingo passado à noite nós tivemos a oportunidade de, em Efésios, entender um pouco mais sobre o que significa a adoção em Cristo Jesus, de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Ninguém pode ir à presença do Pai para adorá-lo, senão experimentar salvação em Cristo. Por isso, por maior que seja o templo que o Edir Macedo construiu, e já há outra denominação evangélica dizendo que vai construir um templo maior ainda, começou a guerra, né? Então vamos ver quem é que tem a maior catedral, onde se assentam os homens. E talvez as pessoas continuem achando que, se adentrarem, ali encontrarão a Deus. Deus só pode ser encontrado quando há justiça e quando há salvação da parte dele. Então precisamos experimentar a salvação de Deus em nossas vidas, para assim então o adorarmos verdadeiramente num templo espiritual, a presença dele. Como diz Hebreus no capítulo 10, para termos ousadia para entrarmos no santo lugar e ali adorarmos a Deus, para ali estarmos diante do Senhor. Em segundo lugar, o templo é lugar de misericórdia. O templo, de fato, é um lugar para exercer a misericórdia. Deus abençoa o seu povo pactual. Olha o verso 15, a parte E: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres.
A parte A do verso 15 diz que o próprio Deus declara que Ele abençoará com abundância o seu mantimento. Deus abençoa o povo pactual, aqueles que se relacionam com Ele, aqueles que em Davi se colocaram em uma aliança de obediência para com o Senhor, e que experimentaram salvação da parte de Deus, que foram justificados por Deus, e que agora estão na presença dEle, não mais no lugar de opressão, como é o templo, debaixo de uma religião, mas aqueles que têm um relacionamento pessoal com o Senhor, que experimentam aflições e provações. É assim que Salomão começa o Salmo. Lembra de Davi. Então ele diz assim: porque em Davi Deus estabeleceu uma aliança, não é a minha aliança pessoal. Veja que no início do Salmo Davi exagera. No verso 2 assim diz: de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Esse termo poderoso de Jacó está presente lá em Gênesis 49. É um termo que diz respeito àquele estado de aliança que Deus estabelece com os patriarcas. E aí no verso 3, Davi então fala Salomão cita o voto, o juramento de Davi, quando ele diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, ou morada para o poderoso de Jacó. Davi exagera. Se você consultar a Confissão de Fé de Westminster sobre votos e juramentos, você vai entender que eles não devem ser exagerados, e nem servem para colocar Deus sob pressão, nem para barganhar com o Senhor. Os votos devem ter o propósito de conduzir os nossos corações e a nossa fé pessoal, mas nunca devem ser além dos nossos limites ou forças, ou excederem aquilo que é comum, e nem devem servir para pressionar a Deus. Assim então Davi coloca-se numa posição aquém daquela que ele deveria estar. Precisamos ter uma consciência clara de que nosso louvor, a nossa adoração, ela é estabelecida pela salvação que Deus realiza em nós como um Deus pactual, e que faz com que o nosso louvor, a nossa adoração renda frutos, não no que somos, mas naquilo que Deus é. Por isso Deus é quem abençoa o povo, é Ele quem faz. O verso 15, a parte A é bem clara: eu abençoarei com abundância. É Deus que abençoa. Eu não posso produzir bênçãos, eu não posso fazer com que as bênçãos venham a surgir em fruto da minha obra pessoal. Ele o faz numa resposta obediente ao pacto que Ele estabeleceu. Nós cremos que o pacto é unilateral, é um ato da parte de Deus para com o homem, e que coloca o homem em obediência para com Deus nas forças que Ele supre. E então Ele nos abençoa, Ele nos dá graça. E ainda no verso 15 nós encontramos um segundo aspecto: Deus abençoa o pobre. A parte B do verso 15: e de pão fartarei os seus pobres. Um templo também não pode ser um lugar para juntar tesouros celestiais neste tempo presente, mas lá no tempo futuro. Os tesouros não são agora, são num tempo vindouro. Então os crentes precisam entender que ter dinheiro sobrando em conta não significa ser abençoado. Os pobres devem ser abençoados no templo do Senhor. A igreja precisa ser uma igreja que olha para fora, para os necessitados, os oprimidos. Nós não podemos e não devemos viver em torno do acúmulo de bens. Se assim Deus fez você, alguém que é abastardo, que tem sobrando, Calvino então diz que você foi feito como que um dom celestial, para que você possa ser instrumento na vida do outro que não tem. Será que o nosso templo não está se assemelhando ao templo da Universal? É notório e é bem claro na reportagem que todas as imagens utilizadas referem-se ao comércio. A construção mais se aproxima de um shopping center do que de uma igreja.
E o recurso ali arrecadado, nós bem sabemos, não tem sido utilizado de forma alguma para a manutenção do reino, nem para o sustento do necessitado, senão para abarrotar o cofre de homens gananciosos que vivem em torno de si mesmos. Quando eu comecei a ler esta reportagem, e diz assim que foi construído um heliporto, a fim de que o pastor da igreja possa chegar a ela de helicóptero. E então, propositalmente, eu fui fazer um levantamento do tráfego da região e descobri que, em média, o cidadão comum que utiliza o trânsito naquela região passa entre 1 hora e 1h40 dentro do carro ou do ônibus para dirigir-se para o trabalho ou para qualquer outro lugar. E você sabe que o dinheiro utilizado para compra, para manutenção deste helicóptero que é pessoal e do jatinho que é pessoal, vem da igreja. E quando você ouve o salmista dizendo que o templo é um lugar onde Deus abençoa o povo, porque o povo está em relação de adoração, porque foi salvo, então Deus diz assim: eu os abençoarei, eu darei a vocês e ao pobre. Veja, ele faz questão de dizer assim: a bênção não é exclusiva para a sua autossatisfação, porque se a bênção de mantimento, de sustento para aquilo que me é necessário à vida, ele não fala de coisas supérfluas, mas ele diz que aquilo que é necessário à subsistência pessoal. A bênção vem sobre o mantimento, não vem sobre a pessoa, vem sobre aquilo que você precisa para viver. Então, se Deus tem lhe abençoado com pão, se Deus tem lhe abençoado com carne, se Deus tem lhe abençoado com aquilo que é necessário para vestir-se, ele diz agora em segundo lugar que o pobre será abençoado ali, porque se eu tenho roupa, eu posso dividi-la com quem não tem. Se eu tenho o que comer, eu posso dividir a mesa com quem não tem o que comer. A ideia é que o templo seja um lugar de suprimento àqueles que vivem na presença do Senhor, a fim de que eles possam suprir os pobres. A igreja dos nossos dias, a igreja evangélica é uma igreja hedonista, que vive para sua autossatisfação e prazer, dos cultos de luxúria, onde se busca riqueza pessoal, status social, pisa-se no pobre, no oprimido. A igreja, para se tornar um verdadeiro lugar de adoração, precisa ser um lugar de misericórdia. Um templo muito belo não vai substituir um templo de misericórdia, um templo que supre a necessidade do outro. Então, no verso 16, novamente a salvação é oferecida: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Veja, o salmista agora repete de novo aquela ideia inicial da salvação presente no templo. Um templo necessariamente precisa ser um lugar de anúncio da salvação em Cristo Jesus. Hoje não há mais sacerdotes. Hoje há um sacerdote, Jesus Cristo. Os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Hebreus vão tratar sobre isso. Como Ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, eternamente, que agora intercede por nós e em nosso lugar. Não só o sacerdote, como a oferta oferecida é Ele, o Cordeiro Pascual. Então o salmista encerra dizendo que esses sacerdotes estão vestidos de salvação. Ele foi vestido de salvação, pois o seu próprio sangue é que nos salva. O templo necessariamente precisa ser lugar de salvação, não de reunião social, não para termos um momento de entretenimento gospel com boa música. O templo não pode ser lugar de show. O templo precisa ser um lugar onde a salvação apresenta-se a todos que ali estão. Será que nosso templo assim é? Será que nosso templo é um lugar de adoração decorrente da salvação? Será que o nosso templo é lugar de misericórdia, onde somos abençoados por Deus para abençoarmos a outros? Precisamos repensar o que significa o templo
senão nos assemelharemos ao covil de salteadores. Gente que vive para servir o próprio ventre, sem Cristo, olhando para Deus como um serviçal e não como aquele que salva o homem. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, Pai querido, nós somos gratos pela compreensão que temos de que de fato Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas nós nos reunimos neste templo sabendo que nós, a igreja, somos a habitação de Deus. É no povo que Ele habita, num povo salvo, num povo que experimentou em meio a provações uma relação pactual com Deus, e Ele se dignou a estar conosco, mesmo sendo nós um povo pecador. E assim então Ele nos deu graça e nos salvou, e pelo seu ungido tem nos dado vida. E agora, em um segundo momento, Ele nos convida a vivermos como um templo de misericórdia, apresentando esta graça da salvação em nós como mensagem viva, e assim sendo abençoados por Deus. E a bênção que Ele derrama sobre nós não tem fim em nós, mas antes deve ser dividida com o próximo. Somos de fato canal de bênção para todos os povos, porque Ele disse que esta casa seria chamada casa de oração para todas as nações. Que nós, em nossas vidas, possamos de fato ser um local onde as pessoas possam vir e encontrar Cristo em toda a sua misericórdia e graça. Nos dê, ó Deus, sabedoria para suprirmos o necessitado, anunciando-lhes a graça, suprindo-lhes as necessidades temporais, e assim nos tornemos de fato um templo, um lugar onde Deus é adorado e é servido. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos contra Ti, contra a Tua casa, contra o Teu templo, contra a habitação do Espírito. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus.